Meus irmãos, que bom revê-los mais uma vez. Que bom que a gente está aqui de novo na quinta-feira. Eu espero que você tenha tido uma virada de ano abençoada. Se não foi o caso, se foi tumultuada, se seu coração está cheio de inquietude, de angústia, eu quero te lembrar, até o texto que a gente vai ver hoje fala sobre isso. Quero te lembrar o tamanho do Deus que você serve. O Senhor cuidou da sua vida até aqui, o Senhor esteve com você até 2024, o Senhor vai estar com você de novo em 2025 e a gente vai passar esse ano todo mais uma vez louvando e agradecendo o nome de Jesus. Que bom que a gente pode estar aqui de novo. Vamos para a Escritura? Se você puder, abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Esse é o texto de hoje e abre para a gente então uma jornada nova. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a gente tem liberdade para nos reunir ao redor do teu nome. E obrigado porque a gente não faz isso sozinho. O Senhor prometeu para nós que todas as vezes que a gente se reunisse ao redor desse nome, o Senhor estaria conosco e o Senhor nos levaria a toda a verdade. E a gente te pede que isso aconteça conosco hoje de novo, Pai. A gente precisa muito do Teu Santo Espírito, a gente precisa da Tua iluminação e a gente precisa que o Senhor seja conosco, Pai. Então, abre os nossos corações, Senhor, ilumina a nossa mente para que, lendo essa palavra, nosso coração seja aberto e que a gente possa, de fato, receber Jesus Cristo mais uma vez, ser pelo Senhor nutridos, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai iniciar uma jornada que pode parecer simples, mas não é. A gente está, obviamente, no livro que abre a Escritura e, portanto, começa a contar para nós aquilo que Deus quer nos falar a partir, então, desse seu projeto para a gente, né? Só que, irmãos, especialmente no começo do livro do Gênesis, a leitura, quando a gente faz isso de forma coletiva, ela é complexa. Porque sempre o que a gente enfrenta nesse início de jornada é uma questão que se impõe de fora para dentro. A gente vai começar hoje enfrentando uma questão, a mais importante, que se impõe externamente ao texto. E com isso eu quero tentar levar você a entender aqui um pequeno contexto. Eu vou gastar um tempinho antes de entrar no texto falando algumas coisas para você, mas que eu acho que é fundamental para a gente ler o texto todo daqui até onde o Senhor nos levar. Mas a nossa leitura da Bíblia, irmãos, ela nunca é isenta. Você nunca lê a Bíblia com uma leitura primeira. O que eu quero dizer? Todas as vezes que a gente lê esse livro, a gente lê sobre uma sombra de outras pessoas que já leram antes da gente. Isso, na esmagadora maioria das vezes, é muito bom, porque quando a gente se aproxima desse texto, outros irmãos e irmãs que foram lendo ao longo da história inteira legam para nós uma leitura que vai ajudando a gente a entender as grandes questões do texto. Só que é fundamental que você perceba isso. As leituras prévias impactam diretamente o nosso próprio processo de leitura hoje. Eu estou dizendo para você o seguinte, quando você lê a Bíblia, você já lê esse texto recebendo essa carga de outras leituras que vieram antes de você. A gente é condicionado, a partir dessas outras leituras, a perseguir alguns caminhos que são específicos. E aí, na Escritura, alguns textos são incrivelmente disputados. E por disputados eu quero dizer, várias leituras diversas se propõem a ser as últimas. Várias pessoas leem o mesmo texto, uma porção dela, e diz assim, essa interpretação que eu tenho, ela é a última, ela é a final. Todo mundo devia interpretar como eu estou interpretando também, porque essa minha interpretação é a certa. Esse texto é um desses exemplos, irmãos. É um texto muito disputado. Muitas outras pessoas propõem diferentes leituras e uma boa parte dessas pessoas propõem que a sua própria leitura é a certa, todo mundo devia concordar, então é a leitura última, a leitura final. E eu estou dizendo tudo isso porque, irmãos, para me preparar para hoje, eu tive contato com algumas dessas leituras. E nesse meu processo de investigação, irmãos, quase todo mundo
quase todos os materiais se repousam no mesmo tipo de aproximação a esse texto. Os detalhes são diferentes. Algumas conclusões também são diferentes, mas o método, o jeito de ler Gênesis, quase sempre é igual. E, na minha opinião, quase sempre leva a gente para longe do que o texto está querendo ensinar para nós. Está um pouco etéreo, está um pouco abstrato. Deixa eu tentar tornar claro para você. A questão hoje importante para a gente é: por que é que esse texto foi escrito? Você pode pensar que isso é besteira, mas não é. Por que que esse relato está aqui? E qual é o propósito de Gênesis 1 na Escritura e na forma que esse texto está aqui? Isso é absolutamente fundamental para a gente. Por quê? Porque se você espera que esse texto diga algum tipo de coisa para você, necessariamente você vai ler buscando encontrar as respostas que você está levando direto para o texto. Entende? Quando você chega para o texto, se você já chega com alguma expectativa, e de novo, todos nós chegamos com alguma expectativa, se essa expectativa estiver errada, a gente vai se perder. Se você procurar no texto coisas que o texto não está querendo dizer, você necessariamente vai se perder no caminho. E aí, aqui é uma armadilha. Não importa a sua sinceridade ou quão boas são as ferramentas de análise. Mesmo assim, você vai se perder se você estiver procurando pelo caminho errado. Deixa eu tentar ser ainda mais claro para você. A gente não faz isso, certo? Mas a gente deveria, quando a gente compra um aparelho, ler o quê, irmãos? O manual. O manual, olha só, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o manual é um tipo de literatura. Uma literatura técnica. Ela foi escrita com um objetivo específico. Ok, se você lê um manual tentando encontrar no manual a história de desenvolvimento desse aparelho, quase sempre você vai se frustrar. Porque o manual não foi escrito para isso. O manual que está na sua mão não foi escrito para dizer para você como as pessoas produziram aquele aparelho que está na sua mão. A função é outra. Ou então, se a gente lê o manual para tentar entender as estratégias de marketing que foram usadas para esse produto chegar na sua mão, a gente também vai se perder. Porque o manual não serve para isso. Vou tentar te dar outro exemplo em outro campo. Não sei se você já teve essa experiência, obviamente, se você olhar para mim, você vai entender por que eu já tive. Mas se você vai no nutricionista e você explica para essa pessoa tudo que você está pensando e qual é o seu objetivo, ela vai entregar para você, no final, uma literatura também, que é um plano alimentar. Certo? É um plano para dizer para você coisas específicas. Você vai comer isso em tal dia e tal porção nessa quantidade. Se você lê um plano nutricional esperando encontrar a história ou então o caráter do profissional, você vai se perder, claro. Apesar dele ter produzido aquele material, não foi para isso que ele foi produzido. Então, se você vai perguntar essas coisas para um plano nutricional, você vai se perder. É loucura, né? Parece bobo o que eu estou falando. Você pode olhar e falar assim, pastor, a gente não é doido. Só que a gente faz com frequência isso com a Bíblia e não percebe. Às vezes, a gente é tão fora de eixo com a Bíblia, como essas leituras que eu estou falando para vocês também são. E perceba, não é que essas questões não são importantes. Por exemplo, você saber a história de um produto, saber o marketing, saber como é um nutricionista, não é que essas questões em si mesmas não são importantes. São questões válidas, legítimas, honestas. A questão, de novo, é que no material produzido você não pode encontrar essas respostas. É uma loucura. É uma dissociação do objetivo para o qual o texto foi escrito. Pois bem, irmãos, dito tudo isso, eu quero dizer para você, eu acho que isso acontece com uma frequência enorme quando a gente está nos primeiros 3 capítulos de Gênesis. Pelo menos. Se a gente vier com as perguntas erradas, e aqui, não é nem com as perguntas talvez, mas se a gente buscar nesse texto informações que o texto não se propõe a dar, necessariamente a gente vai incorrer nesse mesmo erro. E, portanto, a gente vai se perder na jornada. Irmãos, eu não sei se você está me acompanhando até aqui, mas eu estou tentando salvar a sua experiência com Gênesis. E salvar você de gastar muito tempo na rede social brigando por esse texto, quando as pessoas estão disputando esse texto, deslocando ele do seu princípio fundamental. O que a gente quer encontrar aqui em Gênesis? E aí é o começo de uma resposta, certo? Quando a gente lê esse texto, o que é que a gente está querendo aprender com ele? É outra forma de dizer o seguinte: por que Gênesis está escrito?
Porque Gênesis 1 foi escrito desse jeito. E o que quer levar você a descobrir? Irmãos, qualquer que seja o livro bíblico, qualquer que seja a porção de um texto bíblico, sempre o que a gente está tentando entender é salvação. A Bíblia fala de salvação, do começo ao final. É uma história de salvação. Esse texto vai ensinar para nós alguma coisa sobre Deus, alguma coisa sobre nós mesmos, com fins à salvação. Sempre. O texto é sobre isso, o objetivo é esse, e é isso que a gente vai procurar, salvação. Tá bom? Então vamos para o texto. O texto começa, irmãos, com uma declaração absolutamente chocante, que é surpreendente. São 3 palavras, no português e no hebraico também. No princípio, Deus. 3 palavras que escondem uma sabedoria que é enorme, que é gigantesca. Por quê, irmãos? Aqui eu acho que você vai começar a entender o que eu estou querendo te dizer. A primeira pergunta que emerge quando as pessoas investigam esse texto é dizer o seguinte: que princípio? Que princípio é esse? Quando é que foi esse princípio? E mais, é princípio de quê? É outra forma de perguntar o seguinte: em que época exata foi esse princípio? Qual foi o número, irmãos? Qual é a resposta? Certa. A partir da Escritura. Quando é que foi o princípio? A gente está em que ano aqui? Hã? Todo mundo entende isso? Não dá para saber, irmãos. A Bíblia não... E aí perceba, olha como esse texto é organizado. A Bíblia começa dizendo assim para a gente, no primeiro momento, no princípio, Deus. A gente está em que tempo? A gente não sabe, a gente não tem informação. O que acontecia antes desse momento? A Bíblia não diz uma só palavra sobre isso, pelo menos aqui. O texto diz para a gente apenas no princípio. Ou seja, no começo de todas as coisas. Aquele ponto no qual a gente não consegue voltar no tempo. O marco, aqui, em outras palavras, é aquele marco que dá o start em todos os outros processos. O momento preciso na eternidade, onde tudo que faz parte da nossa realidade se inicia. Esse é o princípio. É aqui que está dito. Nesse começo. Nesse começo de quê? De tudo que a gente experimenta como realidade. E aí, lá nesse momento, Deus. E aí, Gênesis também não dá nenhuma outra palavra sobre Deus. Irmãos, você já leu 1000 vezes, mas é estranho demais um livro começar assim. Quase sempre é um exagero. Mas, quando a gente lê um livro, especialmente quando você está esperando respostas técnicas, existe uma certa ambientação. Você é apresentado aos personagens, posicionado num tempo, e você vai aprendendo o ambiente. O texto bíblico não faz isso. No princípio, Deus. De onde é que vem esse Deus? Quem é esse Deus? Quais são seus atributos? Qual é o seu nome? Perceba, irmãos, eu estou falando isso tudo para você porque aqui as pessoas já começam a discutir. Só nessas primeiras 3 palavras, as pessoas estão o tempo todo discutindo, brigando, porque eles começam a investigar o texto para descobrir um sem fim de respostas que o texto não quis dar. O texto deixou de propósito desse jeito. Perceba, talvez agora fique bem claro para você. Você concorda comigo que esse texto poderia ser facilmente assim? Segundo a contagem dos anos, no ano 0, 3.415 anos antes de Abraão, antes de que qualquer coisa existisse, e aí se dá o texto? Deus poderia ter escrito assim ou não, irmãos? O texto também poderia começar dessa forma. Esse é um livro sobre o Deus Trino, que se divide em 3 pessoas, que é eterno, que é todo-poderoso, onisciente, onipresente, que está fora do tempo, que não é matéria. O texto também podia estar... E é isso que é importante. O texto podia estar organizado de uma forma para dizer assim para a gente: aqui estão todas as provas que Deus existe. Essa aqui é a sua história e essa foi a forma exata que Deus usou para criar todas as coisas. Percebem? Não existe nenhum impeditivo para Deus de dar para a gente um texto desse jeito. Só que Deus não nos dá. Deus não entregou para a gente um texto dizendo o seguinte: aqui estão as provas inequívocas que Deus existe. São essas e essas. Quando ele foi criar o mundo, primeiro ele fez isso, e aqui eu estou falando na mecânica, né? Ele juntou tal e tal coisa. Não é isso que a gente tem na mão, irmãos.
Se a intenção de Deus fosse sanar toda e qualquer dúvida que a gente pudesse levantar, o texto ia tornar isso claro desde o início. Só que não é esse texto que a gente tem. A gente tem um texto que está cheio de lacunas, cheio de espaços vazios. E aí surge uma pergunta que é super interessante, que a gente não vai se debruçar tanto sobre ela. Mas o texto está cheio desses buracos. Quer dizer que a Bíblia é incompleta, irmãos? Esse texto, ele é menor porque ele não explica os detalhes? E aí é curioso, muitas pessoas dizem isso. Muitos detratores da Bíblia dizem o seguinte: olha, esse é um texto mal escrito. Por quê? Porque ele deixa de dizer um monte de coisa que a gente queria saber. Só que aqui está a genialidade, o brilhantismo dessa peça que você tem na mão. Aprove a Deus simplesmente não dizer para a gente o que Deus não desejou que a gente soubesse. O Deus eterno, o Criador de todas as coisas, entregou para a gente esse texto. Desse jeitinho. E todas essas outras dúvidas, ele não falou. Deus simplesmente escolheu se calar e não revelar para nós, em Gênesis 1, a história completa. De novo, a gente podia ter um tratado completo logo no início, tirando toda a curiosidade humana e entregando para a gente um relato científico, completo, sem falhas. Mas o que a gente tem é, no princípio, Deus. E esse texto que a gente tem, por um projeto de Deus, um desígnio de Deus. Deus, meu irmão, eu queria que você saísse daqui hoje entendendo isso. Deus, que entregou esse texto para a gente, decidiu que somente isso aqui era suficiente para a gente. E qualquer outra pergunta e curiosidade que a gente tenha, que não está dito aqui, não é importante para a gente saber. Porque se fosse, Deus tinha colocado. Portanto, qualquer investigação que se faça nesse texto sobre as coisas que o texto calou, irmãos, de novo, por mais legítimas que sejam, por mais honestas que sejam, é perder tempo para o processo, para o objetivo que Deus nos entrega, para a salvação. A Bíblia não é um tratado de lógica e filosofia para provar a existência de Deus. A Bíblia não está aqui escrita para destruir toda e qualquer incerteza que a gente possa ter sobre Deus. E aqui está uma coisa fundamental, irmãos, eu demorei muito tempo para entender isso, que eu vou te falar agora, mas é muito importante. A Bíblia não está escrita para que a gente analise Deus. Porque eu também já pensei isso. Eu já pensei que a Bíblia foi escrita para a gente fazer o seguinte: Deus vai explicar para nós quem Ele é, o que Ele faz, Deus vai dar todas as suas motivações e depois a gente vai decidir se a gente aceita ou não o processo de Deus e a gente vai amá-lo ou não. Deus não faz isso, irmãos. Deus faz o contrário. Deus mostra pra gente, isso aqui é quem eu sou, isso é o que eu faço. Eu não vou te explicar por quê. Você quer me seguir? E aí cada um decide. Irmãos, isso é loucura, não é não? Não é loucura? Deus não faz assim. E aqui, o exemplo principal talvez seja Jó, né? A história de Jó inteira está montada para dizer o seguinte: Deus nunca explicou para Jó tudo que ele passou. A gente sabe, Jó não sabe, nunca soube. No final Deus fala: Jó, você não sabe de nada. Quem sabe de tudo sou eu, você é pequeno. Aí Jó fala assim: Deus, eu sou pequeno mesmo. O Senhor que é gigante. Só cabe a mim aceitar quem o Senhor é. É esse texto que a gente tem na mão, irmãos. E aqui a Bíblia é uma história. Irmãos, a Bíblia é uma narrativa. E é uma história de salvação. Ela conta pra gente a história da gente e de Deus. Mas uma história. E uma história não é ciência. Uma história não é um tratado exaustivo. A história conta uma parte dos eventos e não fala de outros. Por isso, o que a gente tem é isso. No princípio, Deus. Então, vindo agora para o que é importante para nós. O que a Bíblia fala? Deus é o começo de todas as coisas. Ele é o causador de todas as coisas. Ele estava no princípio, ele estava quando o tempo não era tempo. Por mais que você não entenda isso, eu também não entendo, a gente não consegue entender. Mas ele era Deus, ele estava lá. Ele é esse personagem enigmático que a gente vai começar a conhecer e vai continuar conhecendo no livro inteiro. E depois para a eternidade inteira, irmãos. Só que, desculpa, irmãos, às vezes parece arrogância. Talvez arrogância nem seja a palavra, né? Mas é meio rude falar, mas a verdade é essa. O texto é esse. Acredita quem quiser acreditar. Sabe? Crê quem quer crer. Essa é a Escritura. O que eu estou querendo te dizer? Deus não perde tempo tentando convencer a humanidade que isso aqui faz sentido. Ele diz como foi. E ele diz como foi só as partes que ele quer dizer para a gente como foi. Quem quiser acreditar, acredita. Esse é o nosso Deus. Então, no princípio,
esse Deus que a gente está falando criou os céus e a terra. E aí, de novo, emerge a pergunta, né? Que céus são esses? E que terra é essa? Por que céu está no plural? Que terra é essa? Essa terra é a nossa terra? São todas as terras? É todo o universo? De novo, são perguntas, mas que estão deslocadas. O texto não está preocupado em dizer para a gente exatamente o que é isso. Qual é o foco? O texto está dizendo para a gente desde o começo. No começo, Deus criou todas as coisas que existem. A linguagem aqui é quase de uma fábula, né? Mas não no sentido de ser mentira. Não é isso que eu estou falando. Mas no sentido de ser um tipo de ferramenta de contação de história. Deus criou tudo que existe. No começo, absolutamente qualquer coisa que existe, existe hoje porque Deus criou. Irmãos, essa é uma ideia suficiente para tirar nosso fôlego. Se você parar para pensar com calma na implicação do que está dito aqui, talvez você comece a perceber a potência desse texto, porque isso aqui está dizendo para nós que não existe absolutamente nenhum só átomo em todo esse universo que é gigantesco, que a gente não consegue investigar, que é muito maior do que a gente consegue entender. Todas as mínimas coisas que compõem essa coisa estupidamente enorme que é o Evangelho, existe porque foi criada por Deus. Nada no mundo, nenhum átomo existe de forma autônoma. Tudo que existe vem de Deus. E aqui o verbo, a gente não é judeu, né? Então a gente não fala hebraico, mas o verbo é muito mais profundo do que a nossa noção. Tem uma ideia de manufatura, irmãos. É quase como se o texto dissesse o seguinte: Deus deu forma a todas as coisas. Deus esculpiu todas as coisas. A ideia é que Deus gerou, trazendo as coisas à existência com esmero. Deus criou todas as coisas como um artesão cria arte. Deus se empenha na criação de colocar cada detalhe onde ele precisa estar. Deus esculpiu cada nuance de tudo que existe. E tudo foi projetado para funcionar, cada um na sua própria parte. Incrível, não, irmãos? De todas as coisas criadas, de tudo que existe no universo, absolutamente cada microátomo de Deus, que existe, Deus é o Criador. Nesses termos, ele colocou naquele lugar, daquele jeito, com aquela cor, com esse cheiro, com aquela textura, com aquela temperatura, tudo Deus criou. Do jeito que é, do jeito que existe para ser. E aí o texto tem uma ideia de progressão, né? O texto fala para nós que Deus cria, só que essa primeira criação de Deus parece que é um ambiente ainda sem forma. O texto diz isso, né? A terra era sem forma e vazia. Deus cria o ambiente, mas ele ainda não apresenta, o ambiente não apresenta ainda uma estrutura que é complexa, que é rica. O ambiente, nesse sentido, está meio como semi-pronto. Ele está vazio, ele ainda precisa de vida. E aí, a primeira coisa criada para dar estrutura, para dar complexidade, é a luz. A luz rompe as trevas. E aqui a gente tem luz como elemento de geração de vida. Perceba, mais uma vez o relato não é exaustivo. Você entende, irmãos? O texto não está dizendo o seguinte: olha, Deus criou a luz, que é composta por fótons, que é uma energia, que tem essa velocidade, que se comporta como onda e como matéria, dependendo dos... O texto diz, Deus criou a luz. E perceba, se fosse um texto exaustivo, a sua mente não conseguia entender, a gente não consegue entender todas as coisas. Deus diz, nesse texto, a luz existiu a partir de Deus. Deus cria todas as coisas e mais, Deus cria todas as coisas a partir da sua palavra, irmãos. Eu não sei se você... Eu acho que sim, pelo menos no nível inconsciente. Mas o texto organizado dessa forma traz para nós uma ideia de que Deus, quando cria as coisas mais complexas que existem no mundo, aquilo que a gente não consegue nem entender como funciona, Deus cria com esforço, irmãos. Deu trabalho. Sabe, o texto poderia dizer o seguinte: e aí Deus se lançou na tarefa árdua de criar a luz e se esforça. O texto Deus disse, o texto diz, o Senhor falou, está escuro, precisa de luz. Então que a luz exista. E a luz existe. Sem empenho, sem qualquer necessidade de energia, sem dificuldade. O Deus que a gente serve, com um comando, com a fala, traz à existência todas as coisas. Ou seja, é uma forma do texto dizer para a gente, assim, pelo negativo, né? Que
O que separa a existência de alguma coisa da não existência dessa mesma coisa é só a vontade de Deus. Se alguma coisa não existe, é porque simplesmente Deus não quis que essa coisa existisse. Porque Ele é suficientemente poderoso para criar todas as coisas. Deus não tem qualquer impeditivo para gerar nada. Basta que Ele queira. E aí, seguindo agora o relato, nessa criação de Deus, Deus impõe separação, irmãos. Deus impõe um princípio, uma palavra que a gente batizou, né, de alteridade, que é simplesmente dizer contraste, aquilo que não é, uma diferenciação entre duas coisas. Uma coisa é porque ela não é outra coisa. Deus criou as coisas desse jeito, irmãos. Ele cria a luz e diz, a luz é luz, e as trevas são trevas. As trevas não são luz, e as luzes também não são trevas. Cada coisa é a sua própria coisa. Existem as trevas, existem a luz. Existe uma clara cisão. As coisas não ficam se misturando, elas não ficam intercambiando nessa sua ontologia. Não, cada coisa é uma coisa só. E aí Deus não apenas cria, mas Ele dá nome. Ele chama a luz e chama trevas. Chamou a luz dia, chamou as trevas noite. Aqui o texto está mostrando para a gente que Deus segue organizando as coisas. Ele dá nome, e dar nome é exercer poder, é direcionar, é guiar. Deus, nesse processo, segue organizando a criação, nessa manufatura, né? Ele diz, a luz vai ser dia, as trevas vão ser noite, e assim foi o primeiro dia. A partir do versículo 6, a gente tem uma progressão, né? Deus continua organizando. Ele segue impondo ordem à criação, tornando a criação cada vez mais complexa. Ele cria um novo espaço, o céu, chamado de firmamento, né? Um espaço com suas próprias regras, suas próprias especificidades, o segundo dia. Nessa progressão, nessa organização, Deus ajunta agora a sua criação até então. As águas vão para um lado. Surge então a terra seca. Deus faz uma separação. Terras vão ficar de um lado, mares vão ficar de outro. E de novo, Deus novamente batiza. Ele chama as águas mares e chama a terra seca terra. E aparece a primeira expressão aqui. Deus viu que era bom. Nesse processo de fabricação de todas as coisas, Deus, o próprio Deus eterno, tem prazer na sua criação. Ele olha para o que Ele criou e Ele reconhece beleza. Ele reconhece funcionalidade. Irmãos, é outra palavra para arte. Deus está produzindo arte. Porque aquilo que existe gera prazer no próprio Deus. Tudo criado. E aí a gente tem aqui no terceiro dia a primeira aparição de vida. A terra produz relva, vegetação e o princípio das espécies. E aqui, de novo, se Deus colocou o princípio de alteridade, esse princípio de alteridade é aprofundado. Logo aqui, irmãos, na criação, e perceba como isso é importante. Cada coisa que a gente está falando aqui vai ter um desdobramento fundamental lá para frente. Mas, quando Deus cria todas as coisas, cada espécie vai gerar a sua própria espécie, irmãos. Cada árvore, nesse momento aqui, porque a gente só tem vegetais, tá? Cada vegetal vai gerar um semelhante a si próprio. Cada espécie está confinada nessa sua própria existência, de novo, dada por Deus. Cada árvore, cada vegetal é diferente do outro. E, de novo, novamente Deus viu que era bom e assim vai o terceiro dia. Versículo 14, a gente tem uma nova progressão. Deus cria agora os luzeiros no firmamento. E esses luzeiros emanam luz, servem para isso. Só que eles também servem para separar. Vamos ver aqui, só para você ver que isso está na Bíblia. 14. E Deus disse, que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e para os anos. Irmãos, olha que coisa incrível. Não foi a gente que inventou o calendário. Percebe? Às vezes a gente vive no mundo e a gente pensa que nós, seres humanos, e aí tem muito dos estudos culturais dos últimos 60 anos, que traz pra gente a ideia de que tudo é cultural, tudo a gente que produz. Tudo é cultura, então a gente só está olhando esse universo e a gente decide como ele funciona. Não é assim. O próprio texto está dizendo que foi Deus que escolheu que a organização do nosso mundo se daria em estações. Vai vir o inverno, depois primavera. Depois da primavera, irmãos, verão. Depois do verão, outono. E depois tudo de novo. Toda semana iam ter 7 dias. E a gente tem os meses. Percebem? Esse mundo é cíclico. Por quê? Porque Deus criou assim.
E os astros estão aqui não só para dar luz, mas também para marcar essas estações. Segue-se, a gente tem agora a nova progressão, e Deus agora povoa os mares, o texto diz, com enxames de seres vivos. E cria aves para voar sobre o firmamento. De novo, o texto está dizendo, né? Tudo, absolutamente tudo criado por Deus. As grandes criaturas marinhas, tudo aquilo que se move. E de novo, o texto marca de novo, cada um segundo a sua espécie. Um tubarão vai ser um tubarão, sardinha vai ser uma sardinha, uma gaivota vai ser uma gaivota, cada um segundo a sua espécie. E Deus viu que tudo era bom. E aparece um novo princípio da criação, de novo, escolhido pelo próprio Deus. Ele diz, multipliquem-se, encham os espaços e sejam fecundos. Olha que coisa incrível. Não sei se você já parou para pensar nisso também, mas Deus poderia ter continuado o seu processo de criação, gerando novos seres de forma autônoma. Certo? A gente não teria filhos. Como é que surgiriam novos seres humanos? Deus faz brotar novos seres humanos. Não foi assim que Deus criou. Ele cria todo esse ambiente e toda essa vida com uma capacidade de gerar nova vida, a partir da vida pré-existente. E Deus diz para a sua criação, gente, se reproduza. Quando eu falo gente, não seres humanos, tá? Ele fala para todos os seres. Reproduzam-se. Encham a terra, povoem a terra. Encham os espaços. E é assim o quinto dia. E aí, no sexto dia, a gente tem esse mesmo princípio aplicado agora à terra. Deus cria todos os animais, todos os seres que povoam a terra, diz as mesmas coisas. Novamente ele olha e vê que tudo era bom. Vamos para o capítulo 2, só os primeiros versículos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a criação, de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Aparece uma noção aqui, irmãos, linda, que vai ecoar por toda a Escritura, que inclusive tem a ver com a nossa vida eterna, quando o Senhor Jesus voltar. A ideia de descanso. E que para nós, que fomos criados, e que a gente tem esse condicionante que é cansaço, tem uma noção de restauração. A gente precisa descansar porque a gente se cansa. Não para Deus. Que ensina para a gente como o nosso cansaço deve ser também. Deus descansou porque estava cansado, irmãos? Porque ele esgotou suas energias? O que é o descanso de Deus? O que significa que Deus descansou? Ok, essa é uma ideia mais próxima. Deus está contemplando a sua criação, irmãos. 6 dias. E de novo, voltando para o começo, né? Foram 6 dias de 24 horas? Essa palavra dias aqui, que serve para outros momentos, como eras, quer dizer que foram 6 etapas de longuíssimos anos? Irmãos, eu não sei. Não sei. Não acho que foi para isso que esse relato está escrito. É o que eu estou tentando te dizer desde o começo. Seja de uma forma, seja de outra, o que importa é o Senhor Deus eterno criou todas as coisas que existem e nada que existe tem existência autônoma se não for por Ele. E depois de todo esse processo de criação, Deus para e olha. E o texto diz que Deus contempla. Ele olha e diz, tudo ficou muito bom. E aí Deus descansa. Um dia inteiro de descanso. Olhando, se deleitando. Deus tem prazer naquilo que Ele criou. Porque quando Deus cria todas as coisas, essa é uma parte importantíssima. Deus cria tudo perfeito. Não existe uma só imperfeição em todo o projeto de Deus. Tudo funciona de forma harmônica, tudo funciona para dar glória a esse mesmo Deus. E tudo espelha esse Deus que criou. A criação é uma pintura perfeita, perfeita não, né? Mas é uma pintura maravilhosa que expressa esse Deus criador. É isso que esse texto está ensinando para a gente, irmãos. E é agora para a sua vida, para a gente ir para o final, tá? A gente viu tudo isso daqui. Eu quero te relembrar algumas coisas que a gente já falou, para ficar claro para você. A primeira é, meu irmão, minha irmã, isso é tão importante, irmãos, porque, olha, eu não sei você. Você já me conhece há um certo tempo. Eu venho de anos difíceis. E eu venho de anos em que eu tinha uma expectativa que o próximo ano ia ser melhor. E aí o próximo ano vinha e era muito difícil também. Isso gerou no meu coração, e uma contemplação das coisas como é, que a gente está vivendo no caos total. Que as coisas são aleatórias.
que a gente está meio largado. Eu estou dizendo isso em termos de sensação, certo? A gente olha o jornal, a gente olha as notícias que se avizinham, a gente pensa, meu Deus do céu, tudo que a gente está experimentando é caótico. Que loucura é essa? Eu não sei se o seu coração está angustiado como o meu. O que aguarda a gente para o futuro? Que mundo sem sentido é esse? Eu quero te lembrar que a partir desse texto, nós somos chamados a olhar para trás de novo e ver o processo de Deus e entender que existe uma ordem nesse mundo estranho que a gente está vivendo. No princípio, as coisas não eram como elas estão agora. A gente vive no caos? A gente vive numa certa tensão que angustia a gente? Sim. Só que a gente vive assim porque a gente está num mundo que não funciona como ele foi criado para funcionar. Porque o mundo que foi criado para funcionar, e isso inclui você, não existe imperfeição, existe ordem. Tudo tem sua função. Tudo foi criado segundo um projeto, um design. E aí, isso ensina pra gente que o mundo todo é organizado, não é caótico. Agora a gente experimenta elementos de caos. Experimenta. O que é esse elemento de caos? Pastor, fala. Claro. Quando você fica doente, meu irmão, quando alguém perto de você fica doente, a gente viu hoje no grupo da igreja alguém falando sobre isso, isso gera no nosso coração uma sensação de desarranjo profundo. Porque no fundo do seu coração, no fundo do meu também, existe uma noção muito interna e que a gente não consegue se livrar dela, que diz pra gente que as coisas não deveriam ser assim. Entende? Alguma coisa está fora do lugar, está errado. E eu quero te dizer, tá mesmo. Porque a gente não foi criado para ver dessa forma. O seu corpo não foi criado para não funcionar, meu irmão, minha irmã. Você contribui às vezes para ele não funcionar? Contribui. Só que, mesmo que você tivesse a vida perfeita, ele não funcionaria do jeito que ele foi criado para funcionar. Mas esse sentimento no seu coração de uma tristeza que nada faz passar, é porque nós não estamos na nossa casa do jeito que a nossa casa deveria ser. Nossa casa está quebrada. A gente vai ver daqui a pouco por quê. Você sabe, a gente vai chegar em Gênesis capítulo 3. Mas o que eu quero te dizer é, esse mundo foi criado, organizado por Deus, cada coisa funcionando no seu próprio lugar, para ser um mundo perfeito. E aí é uma coisa também que a gente esquece às vezes. Foi criado para prazer. E aqui não é um prazer hedonista, não é tipo assim, vamos sair fazendo tudo que a gente quer porque prazer é bom. Não é isso. É esse deleite que Deus está dizendo aqui. De você olhar para essa criação perfeita e você ter um prazer que vai além de qualquer outra coisa nesse mundo mal que a gente vive. Que as pessoas ligam prazer a droga, sexo, essas coisas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você foi criado para ter um tipo de alegria, de felicidade tão profunda que você nunca experimentou. Porque tudo estava no seu próprio lugar. E, de novo, o que é Apocalipse? O que é uma nova criação? A gente vai resgatar a Shalom de Deus. Irmãos, alguém sabe o que é Shalom? Tirando o Maurício, que é obrigado a estudar isso. O que é Shalom? Paz. Só que o que é paz? Para nós, paz é a ausência de perturbação, a ausência de conflito. A gente está em paz se ninguém vem contra nós. A palavra Shalom, paz, vai muito além disso, irmãos. A Shalom hebraica é uma perfeita harmonia em todas as áreas da existência humana. É você estar em paz com você mesmo, com a criação, com o seu próximo e com Deus. Esse tipo de coisa a gente não experimentou ainda, mas é para isso que você foi criado. Você não foi criado para viver em violência, em doença, em miséria, em pobreza, nada disso. A gente foi criado para um mundo que é perfeito, organizado, que todo ele funciona. E aí, dentro desse mundo criado por Deus, existem esses princípios que, por mais que a humanidade queira dizer que a gente governa a nossa própria vida, que a gente inventa nossas próprias coisas, a gente não consegue fugir delas. Quais são? Cada espécie gera a sua própria espécie, irmãos. Deus criou para ser desse jeito. O tempo é contado em estações. Os seres devem continuar se reproduzindo. Cada criatura deve habitar seu próprio espaço. Deus criou desse jeito. Não adianta. Você quer morar debaixo d'água? Você pode querer com todo o seu coração. Todo o seu coração. Quer morar dentro de vulcão? Excelente. Você também pode querer. Existem condicionantes. Você não é ilimitado. Nenhum ser é ilimitado. Por quê? Porque Deus criou cada um para funcionar dentro daquelas condições. Assim que Deus criou todas as coisas. Uma segunda coisa que eu quero te lembrar. Se existe um Deus, se existe um Criador, e aqui está a noção, né, irmãos? Perceba, por que
as propostas que eliminam Deus da história têm que dizer que não há criação. Porque se há um criador, há alguém que coloca regras. Todo mundo entende isso? Se Deus criou todas as coisas, ele criou as regras para essas coisas funcionarem. Então, se existe criador, mesmo que o Senhor não se revelasse como ele se revela a nós, ainda assim, só pela natureza de haver um criador, a nossa vida seria uma vida de obediência. Pelo menos a obediência a esse padrão de funcionamento para o qual a gente foi criado. Se você foi criado para alguma coisa, você tem que praticar essa coisa para a qual você foi criado, senão a sua vida está fora de propósito. E estando fora de propósito, vai gerar problemas, sempre. Então a criação lembra a gente disso. Existe um Deus que impôs um funcionamento para o mundo e que nós estamos mais felizes e plenos quanto mais afinados nós estamos com esse processo criado. E a terceira e última coisa, e com isso a gente encerra. Meu irmão, minha irmã, a gente passou por um processo que não acabou e não vai acabar, mas que a gente decidiu batizar de iluminismo. E eu faço referência com ele há muito tempo, porque ele nos impacta profundamente. O que aconteceu? A gente começou a descobrir as coisas. Ou seja, descobrir como é que o fogo funciona, descobrir como é que a água funciona, a eletricidade, essas coisas. E a gente começou a manipular a natureza. E foi dando certo. E a gente começou a desenvolver vacina. E começou a desenvolver desfibrilador. Começou a desenvolver penicilina. E com isso a gente foi mudando e a gente foi começando a entender o seguinte: olha, talvez Deus não exista mesmo. Talvez todas aquelas explicações que a gente dava eram explicações que a gente precisava porque a gente não entendia. Só que agora a gente entende. E se a gente entende, a gente não precisa mais de Deus. Então Deus não existe. Trocando em miúdos, né? Assim, falando muito por cima. O iluminismo é uma proposta que coloca o ser humano como centro, que diz o seguinte: olha, a gente com o nosso intelecto, com a nossa capacidade, vai construir o mundo perfeito. Porque Deus foi uma coisa necessária por um certo momento, a gente não precisa mais dele, é isso que eu estou querendo te dizer. E aí o iluminismo diz para você o seguinte: olha, não é razoável você imaginar que um homem ficou dentro de uma barriga de um peixe. Certo? Por quê? Porque homens não ficam na barriga de peixe e sobrevivem. E aí não existe dilúvio. Existe dilúvio. Por quê? Porque é impossível ter dilúvio. Como é que todos os animais vão caber dentro de uma arca? Meus irmãos, eu quero tentar te mostrar o seguinte: se você aceita e você acredita na criação, você concorda comigo que tudo que vem depois é um detalhe? Irmãos, eu não sei te explicar como é que Jonas ficou na barriga do peixe. Eu não sei, eu não entendo como isso funciona. Mas eu sei que para um Deus que fala e a luz aparece, e que ele falando cria uma galáxia que conseguiria me destruir em um micromilésimo de segundo, porque eu sou pequeníssimo e a energia do universo é gigante, para esse Deus não tem impossível nenhum. Se a gente acredita na criação, todo o resto da Bíblia está no lugar, porque todo o resto da Bíblia é muito menor do que isso daqui. Isso daqui é o maior milagre que pudesse existir nesse sentido, né, de eventos sobrenaturais. Sabe, irmãos? Se existe um Deus criador e todo o universo foi criado pela sua palavra, qualquer outra coisa não é estranha. Você entende? Qualquer outra coisa é detalhe para esse Deus. Portanto, se você começa com a criação e se você aceita a criação, e de novo, vou repetir pela última vez, a gente encerra. Deus poderia ter colocado aqui um tratado dizendo o seguinte: eu vou explicar para vocês no detalhe como é que eu criei todas as coisas para tirar todas as suas dúvidas. Deus não fez isso. Ele entregou isso daqui e disse: foi assim que as coisas aconteceram, eu sou Deus. Você decide abraçar esse Deus ou não. Se você abraça esse Deus tal qual ele se mostra aqui nesse relato, tudo que vem depois, meus irmãos, é detalhe. Por isso que agora as pessoas que estão sofrendo violentamente doenças que a gente não consegue curar, a gente continua orando, porque para esse Deus, qualquer coisa é detalhe. Eu estou numa situação financeira terrível, pastor, não consigo sair. Para esse Deus, as coisas podem mudar em 24 horas, porque mudam. De novo, eu estou no meu percurso, né, de leitura pessoal. José passou anos sofrendo injustiças. Numa noite, ele dormiu na cadeia. No outro dia, na hora do almoço, ele era a segunda pessoa mais importante do Egito. Esse é Deus, irmãos.
O seu Deus é grande desse jeito que a gente está falando aqui. E se ele é grande desse jeito que a gente está falando, ele pode cuidar de você. Em qualquer área que seja. Porque esse Deus é maior do que qualquer problema que você possa apresentar. Me traga qualquer problema e vamos colocar ele diante de Gênesis 1. E você me diz se ele continua sendo um problema grande ou não. E aí, esse texto também me ajuda a pensar o seguinte: se Deus não resolve os meus problemas, talvez seja porque meus problemas não precisam ser resolvidos. Sabe? Você entende? Deus pode me livrar de todos os meus problemas. Estou falando agora os meus. Rafael, tudo que me faz sofrer hoje, Deus poderia me livrar hoje ainda. Mas eu posso morrer sem que ele me livre de nenhum deles. E esse texto me ajuda a pensar que se Deus não remover os problemas que eu acho que ele deveria remover, é porque isso não é importante para mim. O importante para mim, o centro, é que esse texto aqui me lança em Jesus Cristo. Anos depois, me leva para a cruz e vai me levar para uma nova criação. Que lá sim, todos os problemas vão ter ficado para trás. Esse é seu Deus. Eu queria te dizer uma ultimíssima coisa. Você percebeu que a gente deixou de lado um aspecto muito importante nesse texto? Teve uma criação que a gente não falou sobre, que é a criação do homem. E é isso que a gente vai fazer na semana que vem. A gente vai voltar para esse texto, vai para o segundo capítulo também para falar sobre a criação do homem. Mas no fim de todas as coisas, o que eu convido você a experimentar é um coração que não consegue se conter de louvor pelo tamanho do Deus que você serve. Não deixe ninguém mentir para você. O Deus que você serve, que está aqui agora, ele é desse tamanho, meus irmãos. Você não consegue entender o comecinho do tamanho do Deus que você serve. Por isso, confie nele. Coloque sua vida toda nas mãos dele, porque ele é mais do que suficientemente poderoso para cuidar de você. Se conosco, Senhor. A gente quer entregar agora nossas preocupações, nossas angústias, nossas ansiedades diante de Ti, sendo relembrado, Senhor, que para o Senhor não existe limites. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é tão mais antigo que a gente. Obrigado porque o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. O Senhor estava no começo, o Senhor vai estar no fim. O Senhor é antes de todas as coisas. Tudo que existe depende do Senhor, Pai. E muito obrigado porque esse texto é suficiente para dizer para a gente o que a gente precisa saber do Senhor, Pai. Então, por favor, Deus, enche o nosso coração de uma esperança de se saber filhos do dono do universo inteiro. E que isso nos faça aceitar os teus desígnios, que a gente aceite os caminhos que o Senhor coloca para nós e que em tudo nós sejamos gratos por ser teus filhos, Pai. Por favor, Deus, coloque isso no coração dos meus irmãos. Se mostra, Deus, do tamanho que o Senhor é para todos nós, para que a gente te ame ainda mais. É o que a gente pede hoje em nome de Jesus. Amém.